A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Você pode se assentar, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, na comunidade de Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Nós queremos falar um pouco sobre a misericórdia, sobre a confiança, também sobre a esperança em Deus. Meus queridos irmãos, eu me chamo Padre Evandro Lima, sou membro aqui da comunidade Canção Nova há quase 20 anos, sou da turma da Gabi Sanchotene e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre misericórdia divina que gera confiança onde não há esperança. Olha para o irmão que está do seu lado, olha para a irmã que está do seu lado e fala assim: misericórdia divina que gera confiança onde não há esperança. Para iniciarmos essa nossa trajetória, eu vou pedir para você que trouxe a Bíblia, pegar comigo ali na Epístola aos Colossenses, Carta aos Colossenses, capítulo 1. Você tem a Bíblia na mão, sim ou não? Isso. Para quem tem a tradução da Ave Maria, o número da página é 1507. Você que tem a Bíblia na sua mão, Carta aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler esse capítulo a partir do versículo 3. Então, Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim para nós: nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vós está reservada nos céus, esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. Nós estamos nesta carta e São Paulo, escrevendo para Timóteo, começa a falar para nós sobre aquilo que é a oração. A oração deve brotar de um coração que está cheio de Deus. É estando cheio de Deus que a gente reza. Vira para o irmão que está do seu lado, antes que ele durma, e fala assim: você tem rezado? Você tem feito as suas orações? Ou você tem acordado às 4 da manhã e tem dormido durante a oração? Tem gente que é assim, né? Acorda às 4 da manhã, vou rezar. Vai lá para a capela, reza a oração de São Pedro, no horto, dormindo. Impressionante, né, minha gente? Mas é assim, nós estamos então nessa carta aos Colossenses, e eu queria destacar que essa carta diz para nós algumas verdades. E a primeira verdade que eu quero trazer para você se chama virtudes teologais. Fala para o seu irmão assim, antes que ele pare, né,
de fazer tudo aquilo que ele está fazendo, fala assim: irmão, meu querido, meu amado, você sabe o que são virtudes teologais? Lógico que sim, porque nós estamos aqui com um grupo seleto que sabe tudo, sim ou não? Você sabe o que é virtude teologal? Claro que sabe. Eu queria estar pertinho de você, sabe por quê? Sabe o que eu ia fazer? Se eu estivesse pertinho aí, se tivesse a possibilidade de eu me aproximar até você, sabe o que eu ia fazer? Eu ia colocar o microfone pertinho da sua boca e ia pedir para que você falasse para mim quais são as virtudes teologais. É tão interessante, porque quando a gente faz isso, as pessoas logo se aproximam do padre e falam: padre, deixa que eu falo. As pessoas ficam numa ânsia de fazer. Lógico que você está assim também, não é? Lógico que você gostaria que o padre chegasse até você e perguntasse qual as virtudes teologais, não é assim? É impressionante, gente, é assim em tudo que é lugar, é impressionante. Fé, esperança e as 3 virtudes teologais. Minha gente, sem as virtudes teologais, que se encontra aí, nesse trecho da Bíblia, que nós acabamos de ler, por falar nisso, eu sou muito esquecido, eu tenho, acho que amnésia. Qual foi mesmo o trecho da Bíblia que nós acabamos de ler? Colossenses 1:3, guarda no seu coração, tá? Colossenses, São Paulo vai dizendo para Timóteo que existe a fé, que existe a caridade e existe a esperança. Essas virtudes teologais que nós adquirimos pela confiança. E veja, a confiança não é apenas uma virtude, mas uma atitude que molda a relação com Deus. A confiança envolve fé, envolve esperança, envolve amor, que é a caridade. A esperança envolve humildade e contrição. Para a gente rezar, a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter caridade e também precisamos de humildade, contrição. Quando a gente aprende tudo isso, a gente verifica que no meio das adversidades que a gente passa, a gente precisa confiar mais em Deus, sim ou não? Aí eu tenho que parar por um instante, chegar perto de você e fazer aquela pergunta que está aqui, olha, saindo. Você tem confiança em Deus? Você é uma pessoa de confiança no Senhor? Eu me lembro do terço da Divina Misericórdia. Quem que conhece o terço da Misericórdia? Quem reza o terço da Divina Misericórdia? Há uma jaculatória ali que diz assim, olha: Jesus, eu confio em vós. Repita. Quando nós rezamos essas palavras no texto da misericórdia, a gente quer dizer para nós mesmos que nós nos fortalecemos e fortalecemos a nossa fé na confiança em Deus. Veja, meus queridos, é essa confiança que faz brotar dentro do nosso coração esperança, misericórdia, confiança, esperança. Olha para a criança linda que está... Criança, né? Porque aqui eu vejo umas crianças de 80, outras de 70, outras de 66. Fala para a criança que está do teu lado, fala assim, olha, é preciso ter confiança. É preciso ter esperança. É preciso ter fé. Falou? É preciso ter fé. Papa Francisco escreveu uma exortação apostólica sobre a confiança no amor misericordioso de Deus. Isso foi escrito em 2003, e lá no
número 45 desse documento, essa exortação apostólica, está escrito assim para a gente, olha, é a confiança que nos conduz ao amor de Jesus, e assim nos liberta do temor, é a confiança que nos ajuda a desviar o olhar de nós mesmos, é a confiança que nos permite colocar nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode fazer. Quando a gente tem confiança, a gente vai experimentando um Deus que cuida de nós. Quando acabam as nossas forças, quando nós não sabemos mais o que fazer, a gente se volta para Deus, sim ou não? Quem aqui, que está aqui no Rincão, já viveu a experiência de contar com Deus, assim, de se desmanchar na presença de Deus, de deixar Deus fazer tudo na sua vida? Eu queria que você aplaudisse você mesmo, porque você é uma pessoa de fé, você confia em Deus, você confia na sua misericórdia. Procurar o bem nos irmãos. Quando eu escrevi isso aqui para falar conosco, às vezes a gente vive algumas situações difíceis, sim ou não? Mas mesmo nas situações difíceis, a Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é a nossa seta. É ela que vai nos orientando para onde nós devemos ir. A confiança passa também da gente, em alguns momentos, passando por algumas dificuldades, continuar acreditando. E acreditar em Deus, eu imagino que para nós que somos católicos, é uma coisa fácil. Eu estou enganado? Para a gente que é católico, para a gente que acredita em Deus, confiar em Deus é mais tranquilo, não é? Agora, confiar no irmão que está do lado, aí começa a... Eita! É assim, minha gente? É assim, né? Estou falando alguma abobrinha? Se eu estiver falando abobrinha, você me corrige. Vamos combinar assim? Se eu falar alguma coisa que você não gostar, que você não concorda, você fica de pé, beleza? Pode ser assim? Quero ver dormir agora. Vamos lá. Meus queridos, veja bem. Nós precisamos uns dos outros. A palavra de Deus, e mais ainda, os mandamentos da igreja, os mandamentos do Senhor, diz para nós que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E até aí tudo bem, a gente concorda, porque Deus é o nosso tudo. Mas tem mais. Precisamos amar o nosso semelhante. E o mandamento diz para nós que nós devemos amar o semelhante como nós mesmos, e é amando como nós mesmos que a gente vai chegar ao céu, amando a pessoa que muitas vezes encrenca com a gente. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração e verificasse agora se tem alguém que algum dia tirou a sua paciência. Sim ou não? Alguém já tirou a sua paciência? Eu imagino que sim. A minha, algumas vezes, já tiraram essa paciência. Mas Deus, rico em misericórdia, está sempre disposto a nos ajudar. O Papa Francisco, falando sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, ele diz assim, olha, só a confiança e nada mais do que a confiança tem de conduzir-nos ao amor, isto é, vai nos conduzindo a Deus. A confiança é esse porto seguro, essa tábua de salvação, que faz com que eu vá me aproximando cada vez mais do amor. O amor é uma virtude? O amor é uma virtude? É uma virtude teologal? Quais são as 3 virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Você pode esquecer tudo que eu vou falar, mas a fé e a esperança e a caridade, você tem que sair daqui guardado isso no coração. Pode ser assim? Quais são as 3 virtudes? Meus queridos,
Só a confiança e nada mais. Nós precisamos da confiança, nós precisamos da confiança em Deus. O Santo Papa Francisco nos diz: o Evangelho faz-se carne em nós e transforma-nos em canais de misericórdia para o irmão. Quando por acaso acontecer alguma coisa que eu perca a minha paciência, o que eu preciso fazer? Lembrando que caridade é amor, né? É preciso amar os inimigos. Quanto mais os irmãos, que muitas vezes convivem com a gente. Tem algum irmão que você convive, que é assim um pouco, como é que eu vou dizer, meu Deus? Um pouco diferente. Tem? Sim ou não? Alguns são tão diferentes que a gente nem consegue, né? É você mesmo que está aqui, não é? A gente nem sabe exatamente como é que é, mas pela fé, esperança e caridade, a gente vai alimentando no nosso coração uma confiança que faz com que eu me aproxime daqueles que são mais difíceis. Já se aproximou de alguém muito difícil na sua vida? Não, né? Você é muito santo para isso, não dá. Meus queridos, Santo Padre Francisco vai falando para nós, nesse documento, nessa bula que ele escreveu sobre a misericórdia e a confiança, que Santa Teresinha mostrou ao mundo o caminho da confiança e do amor. O doce caminho do amor. Imagina você com aquela pessoa que você conhece muito bem, sabe muito bem, né, daquela pessoa, e você faz com ela, quer fazer com ela um caminho. Vamos fazer um caminho de amor. No primeiro dia, a gente que é bem paciente, né, a gente chega, puxa a cadeira para a pessoa senta, né, e a gente vai e serve um cafezinho. Por falar em cafezinho, eu adoro ir na casa de mineiro. Tem mineiro aqui, minha gente? Meu Deus do céu, mineiro vai tomar conta do mundo, não é possível. Tem mineiro em tudo que é lugar, não é? Tem mineiro aí, né? Misericórdia. Mineiro é algo interessantíssimo, porque mineiro é assim, olha, se você é amigo do mineiro, você vai fazer uma visita para aquele que é mineiro, certo? Já visitou casa de mineiro? A visita, quando chega na casa do mineiro, ela entra pela porta da frente, né? Lindo, maravilhoso, tem aquela porta. Quando chega na casa do mineiro, sabe o que acontece? Tem uma poltrona especial para o mineiro. Aquela poltrona só senta visita. Não é assim, minha gente? Só senta visita. E tem a xícara também do mineiro. O mineiro tem uma xícara que é só para a visita. Ninguém pega naquele copo, ninguém pega naquele talher, só a xícara é da visita. Não é assim? Quando é visita na casa do mineiro? É. Quando é diferente, quando é um amigo, a pessoa que é mineira recebe o amigo não pela porta da frente, não entra lá com as regalias e senta naquela poltrona e toma café naquela xícara, não é assim. O amigo na casa do mineiro vai direto para a cozinha. E lá na cozinha, meus queridos, senta na mesa e fala assim, olha, o mineiro fala assim para o amigo, não mais para a visita, mas para o amigo que está visitando. Ô bobo, você quer um café? Porque fica uma coisa mais legal, não é? É assim, você vai fazendo um ambiente diferente, e aí o papo começa, e não tem hora para acabar aquela conversa, né? O mineiro, quando gosta de uma prosa, gosta de uma prosa, e aquela prosa vai, e daqui a pouco já bota um pão de queijo, passa, espera só um pouquinho, vamos assar um pão de queijo aqui, e trouxe um queijinho bom, um doce. Você não sabe o doce de leite que tem na geladeira. E é assim, porque fica tudo muito à vontade. Deus quer que a gente crie relações. Nós somos seres relacionais. Precisamos tratar todo mundo, não como uma visita,
mas como alguém próximo, alguém que a gente chama para o nosso íntimo, alguém que faz com que a gente experimente atitudes diferenciadas, mas diferenciadas na amizade. Nem sempre é assim. É assim sempre? Não. Nesta hora, a gente precisa confiar em Deus e buscar as 3 virtudes teologais, que é a fé, esperança e caridade. A confiança, meus queridos, vai nos colocando de pé todos os dias, mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais complicados. Santa Teresinha vai dizendo isso para nós. Olha, nós precisamos buscar nesse caminho o amor de Deus, caminhando talvez com aqueles que sejam mais difíceis. Uma confiança sem limites que encoraja quem se sente frágil, limitado, pecador. Alguém algum dia aqui se sentiu frágil, limitado e pecador? Acho que a maioria de nós, né? Tem alguns santos no nosso meio aqui, que eu consigo ver, né? Que não levantaram a mão. Mas a maioria de nós, que somos pessoas normais, né? A maioria dos mortais, experimentam limitações, fragilidades, pecados. Para isso, nós precisamos também da ajuda do Senhor. Essa confiança, essa abertura que nós damos para Deus. Uma confiança plena em Deus. O Papa recorda para nós, nesse documento, que Santa Teresinha, ela, quando não podia comungar, Santa Teresinha dizia: fica em mim como no sacrário. Você costuma ir à missa todo dia? Sim ou não? Algumas pessoas aqui conseguem ir à missa todo dia, outras não podem, mas pelo menos o domingo dá, certo? Detalhe, se você não vai à missa no domingo, você está em pecado mortal. E aí precisa buscar urgentemente um confessor, confessar os seus pecados. Porque é confessando os seus pecados que você garante para você o céu. E nós não queremos morrer no pecado, sim ou não? Se estiver em pecado, sai correndo, procura um padre. Eu tenho certeza que a misericórdia de Deus vai providenciar um padre para a sua vida. Santa Teresinha dizia, olha, mesmo que eu não consiga comungar todos os dias, porque algumas vezes ela não conseguia, que aqui dentro do meu coração esteja Jesus como num sacrário. E é isso que faz com que a gente experimente confiar em Deus. Deus está conosco todos os dias. Fala para o seu irmão antes que ele durma. Deus está conosco todos os dias. Uma frase de Santa Teresinha nos salta aos olhos. Ela diz assim, olha, creio que nós, que corremos pelo caminho do amor, não devemos pensar no que nos pode acontecer. Não devemos pensar naquilo que nos pode acontecer de doloroso no futuro, porque é falta de confiança. Olha que interessante que Santa Teresinha fala para nós, né? A gente não deve se preocupar com o nosso futuro. A gente não deve ficar pensando, olha, como vai ser? Será que vai ter dinheiro para pagar boleto? Alguém aqui paga boleto? Não, né? Eu fico impressionado com vocês que são ricos. Impressionado. Ninguém sabe o que é, né? Juntar dinheirinho para comprar um pãozinho, né? Mas existem pessoas por aí que não é assim, não são desse jeito, tá? E para essas pessoas, às vezes acontecem algumas dificuldades, né? Se não é financeira, é de relacionamento. Não, dificuldade de relacionamento com vocês não existe, né? Zero. Mas pode ser que exista outras coisas, sei lá, você não conseguiu ainda comprar aquele avião que você tanto queria, ou talvez aquele carro que ainda está produzindo o primeiro, o protótipo, lá naquela empresa lá. Independente daquilo que são as nossas dores, se a gente ficar preso naquilo que ainda vai acontecer, ou que pode acontecer,
Santa Teresinha nos diz, é falta de confiança em Deus. Meus queridos, Santa Teresinha fala para nós, a confiança em Deus é a chave para receber a graça da sua misericórdia. A gente pega o Diário de Santa Faustina. Quem tem o Diário de Santa Faustina aí, levanta a mão. Está escrito assim, no número 1578, quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Fala para o seu irmão isso. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Nós acreditamos num Deus que está cuidando da gente. Então não precisa ficar preocupado. As preocupações até vêm de vez em quando, sim ou não? Mas Santa Teresinha tem nos ensinado tanto. Olha, Santa Teresinha está nos visitando hoje. Assim como Santa Faustina, Santa Teresinha também nos visita. Eu pedi para a produção trazer para mim uma rosa. Quem gosta de Santa Teresinha aqui? Sim, você gosta de Santa Teresinha? Esta rosa é um símbolo do amor. Muitas pessoas dão flores quando estão amando, sim ou não? Santa Teresinha é conhecida como a Santinha das Rosas. E hoje, através desta rosa, ela quer trazer uma novidade para a sua vida. Quer trazer uma bênção nova para a sua existência. Quer fazer com que você, através da fé, da esperança e da caridade, possa experimentar também uma confiança incondicional em Deus. Uma confiança que brota do próprio Senhor, para que cada um de nós, junto com ela, junto com Santa Teresinha e todos os outros santos, possamos um dia louvar e bendizer o nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresinha hoje traz para você esta rosa, simbolizando a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. Receba a misericórdia de Deus na sua vida, porque Deus, rico em misericórdia, jamais vai deixar você perecer. É promessa de Deus. A misericórdia estará sempre na nossa vida, com os nossos. Meus queridos, Santa Teresinha visita o rincão do meu Senhor e se aproxima de Santa Faustina. E as duas, lá do céu, vão interceder por cada um de nós, para que a gente possa continuar unidos com esperança, em busca desse Deus que nos alimenta e nos leva para frente. Conseguiu entender isso? Sim ou não? Alguém está dormindo aí, minha gente? Se alguém estiver dormindo aí, acorda. Acorda. Meus queridos, eu já estou finalizando essa minha pregação, né? Essa minha conversa com vocês, mas eu queria trazer um testemunho. O testemunho não é meu, é de um amigo meu, que se chama Carlinhos Lins. Ele mora no Rio de Janeiro, em Ipanema, na Zona Sul. Carlinhos, ele pregou para tantos jovens, já continua pregando ainda, e ele na jornada mundial da juventude, depois você vê lá no Instagram dele, Carlinhos Lins, ele contou o seu testemunho para o Papa Francisco. Hoje eu estava falando com o Carlinhos, e eu perguntei para ele assim, eu posso falar do seu testemunho hoje? Aí ele falou, pode, padre, eu já falei para tanta gente, pode falar. Eu gostaria que ele estivesse aqui, mas infelizmente não foi possível. Carlinhos, ele se considera um filho pródigo moderno. Conhece a parábola do filho pródigo? Sim ou não? Carlinhos se considera um filho pródigo moderno, e você vai entender o que aconteceu com esse menino. Esse menino lá até os seus 13
anos de idade, vivia super bem, família tinha condições, tinha do bom e do melhor, só que o pai dele perdeu o emprego, e aquilo criou no coração dele uma grande revolta. Ele se sentiu como que estivesse perdendo tudo, e aí abandonou Deus da sua vida, nunca mais quis saber de Deus naquela época, foi ao fundo do poço. Conhece alguém na sua vida que foi ao fundo do poço? Vai escutando essa história. E aí ele começou a viver uma vida que não era a vida dele. Por fim, ele começou a entrar nas drogas. Carlinhos experimentou o cigarro, a maconha, a cocaína e outras coisas. Carlinhos começou a vender, e aí começou a comercializar droga. Conseguiu, nesta época, ir para fora daquilo que a gente considera normal, e começou a namorar com uma menina que fazia magia negra. Ela, muito afastada de Deus, acabou levando o Carlinho para lugares mais distantes do Senhor. E como se não bastasse, ela ficou grávida e abortou. Carlinho diz para nós que aquele aborto foi tão cruel, que ele não conseguiu ver aquilo que você sabe muito bem, dentro de um vaso sanitário. Aquilo chocou tanto a ele, que de alguma forma, ele começou a querer voltar para o Senhor, só que ele não tinha forças. Quantas pessoas tentam voltar para Deus e não conseguem, não se sentem com força para isso. Por fim, mesmo não entendendo, mesmo com tanta mágoa, ele dizia que sentia um grande vazio interior. Depois, ele descobriu que o irmão dele ia entrar para o seminário, e aí isso mexeu mais com ele ainda, porque ele começou a se achar a ovelha negra da família. Tudo que é bom é do meu irmão, tudo que é ruim é meu. Começou a verificar o filho pródigo moderno? Pois bem, um dia, Carlinhos, ele foi convidado por uma amiga a ir para uma igreja, Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema. Só que ele tinha muito medo. Ele achava que quando ele chegasse naquela igreja, o padre ia jogar água benta nele e ele ia evaporar, ia derreter. Era isso que ele imaginava, de tanto pecado que ele tinha. Carlinhos aproveitou daquele momento e começou a perceber Deus na sua vida. Aí teve um momento que ele ouviu uma música muito cantada em algumas igrejas na hora do Pai Nosso. Eu acho que o Padre Marcelo, inclusive, gravou essa música. Você consegue lembrar daquela música? Ela fala mais ou menos assim, olha. Pai, meu Pai do céu, me esqueci, vela por mim, e seja feito assim. Olha que interessante, uma música tocou o coração daquela pessoa, de Carlinhos, e ele como que se sentiu atraído pelo altar. O filho pródigo que volta à casa do pai. Ele sentiu como que Deus se aproximando dele. E sabe o que ele me disse? Que era um domingo, e era Páscoa, domingo de Páscoa. Meus queridos, Carlinhos falou para mim que nesta hora era como se ele tivesse tido um tapa na cara. Acorda. Não estou falando que você está dormindo não, calma. Eu estou falando com ele, né? Ele falava, que Deus falava para ele, acorda, eu estarei sempre
com você. Carlinhos começou a fazer um processo de retorno, começou a participar das missas, começou a fazer encontros de jovens, e ele falava isso olhando para o Papa Francisco, na JMJ do Rio de Janeiro. Chegou um momento que ele precisava também se reconciliar com o pai e com a mãe, porque ele achava que o pai e a mãe achavam aquela criança completamente diferente. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Meus queridos, amar a Deus sobre todas as coisas é também amar ao próximo. Só que Carlinhos não se considerava amado. Chega para a mãe, no final do ano, leva para Copacabana, os fogos todos estourando, chama o pai e a mãe e fala assim: perdão, eu amo vocês. E aí a resposta foi o seguinte: meu filho, você é o melhor que nós temos. O pai hoje também fala para você, independente daquilo que você experimentou, você é o melhor para Deus. Não há pessoa melhor nesse mundo, mesmo com os erros, mesmo com as dificuldades, mesmo com aquilo que você experimenta. Deus está aqui te abraçando hoje, da mesma maneira que abraçou Carlinhos, lá naquela igreja em Ipanema. O tapa deve ter doído muito, mas foi para curar. Deus, Ele se aproxima de nós para nos curar, nos libertar. Ele quer nos salvar. Tem uma frase de Carlinhos que eu fiz questão de escrever aqui. É uma música que eles cantam lá no EJC. Eu não conheço a música, nunca ouvi a música, ele ficou de me mandar depois dessa música. Mas olha o que diz a música: só tem amor quem sabe dar. Só tem amor quem sabe dar. Uma grande descoberta. Aquele menino que traficava, que era viciado, que estava à margem, que tinha envolvimentos com realidades difíceis, volta para Deus. E ele falou para mim: padre, um grande milagre aconteceu na minha vida. Uma confiança que nós precisamos depositar no Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, diz assim para ele: olha, confia em Deus. Deus há de providenciar tudo aquilo que você precisa. Meus queridos, Carlinhos, a partir de então, participou de todas as jornadas mundial. A primeira foi em Toronto, em 2002, com o servo de Deus, Guido Chefe, meu amigo, lá de Ipanema. E experimentou aquilo que a palavra de Deus diz: precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Repita: sal da terra. Eu conheço um pregador aqui na Canção Nova, que se chama Padre Jonas Abib, que ensinou para nós, para os seus filhos, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Aonde a gente esteja, em todos os lugares, com microfone ou sem microfone, mas a realidade de um Deus que está presente na nossa vida, aquele Deus que nós experimentamos, precisa fazer diferença na vida da pessoa que está do nosso lado. Nós precisamos levar a luz de Deus. Uma amiga do Carlinhos levou ele para a igreja. O que nós temos feito? A quem nós temos anunciado a boa nova? O que nós temos proclamado nos telhados? Hoje,
Nós não queremos ficar olhando para os nossos erros, não. Mesmo que a gente precise, por algum momento, verbalizá-los, a gente vai verbalizar os nossos erros no confessionário, pedindo perdão para um padre, na certeza que o amor é um caminho que cada um de nós precisa seguir. A mãe e o pai do Carlinhos ficaram agradecidos a Deus. Hoje está tudo bem. O irmão dele é padre, mora em Roma. Ele está trabalhando, se formou em publicidade, trabalha com Cristo Redentor. Está tudo bem. Às vezes, Deus permite que a gente chegue no fundo do poço, porque só Deus pode tirar de coisas ruins, coisas novas, e novas para cada um de nós. Fica de pé, meu irmão, porque chegou a hora da gente rezar. Nós queremos rezar, porque talvez muitos de nós, se não somos nós, conhecemos alguém que também é um filho pródigo. Alguém que já andou por tantas realidades difíceis, que não teve a experiência de se encontrar com Santa Faustina, com Santa Teresinha. Alguém que precisa de ajuda. Nós queremos ser esse braço. Nós vamos rezar agora por todos aqueles que ainda não conhecem a misericórdia de Deus, mas que precisam experimentar essa misericórdia de um jeito tão profundo, tão profundo, tão profundo, capaz de acontecer milagres em suas vidas, como aconteceu com Carlinhos, sim, mas o milagre não é simplesmente para um ou para o outro. Coloca a mão no seu coração, peça o milagre agora, na sua vida. Senhor Jesus, eu como pastor, como padre, como sacerdote, presbítero, apresento cada um desses meus irmãos, tudo aquilo que eles estão vivendo, todas as realidades difíceis, todos os erros, todos os pecados. Derrama com teu amor a misericórdia no coração deles, Senhor, que eles possam perceber que mesmo sendo filho pródigo, eles podem voltar e se abraçar com esse Deus de amor. Que a confiança agora brote no coração de cada um, e que cheios de confiança, cheios de esperança, eles possam crer mais e mais na misericórdia desse Deus, que não sabe fazer mais nada, não sabe fazer outra coisa, que não seja amar e amar e amar cada um dos seus filhos. Sinta-se amado pelo Senhor nesse momento, perceba aí o amor de Deus, que lateja dentro do seu coração nesse momento, que faz com que você abandone tudo aquilo que era velho e se transforme numa nova criatura, numa pessoa nova, cheia de vida, cheia de fé, cheia de amor, cheia de caridade e esperança. Faz brilhar, Senhor, é isso que eu te peço agora, faz brilhar na vida desse teu povo a fé, a confiança, a esperança tão querida por cada um de nós, mas que só vem da parte de Deus, porque Deus na nossa vida é tudo, e sem Ele nós não somos nada, nós não somos nada. Vem com o teu poder, Senhor. Nós clamamos o Santo Espírito. Eu sou filho do Padre Jonas Abib, e eu peço sobre essa assembleia e todos aqueles que me acompanham pelo CN Plus, pelo YouTube ou pela TV Canção Nova, pela rádio, pelas ondas da rádio, um batismo do Santo Espírito, para que o povo creia e saiba que o poder do alto está se derramando em nós como gotas de misericórdia nesse lugar, na nossa vida. Você que está acompanhando pelo hospital, você que se encontra enfermo, é o próprio Senhor que te visita agora. Seja batizado em nome do Senhor,
Você que nunca experimentou a força do batismo, eu clamo agora pela sua vida. Seja batizado no poder do Santo Espírito. Que a misericórdia de Deus seja a tua luz nesta hora. Jesus, vem com teu poder, vem com a tua graça. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Enche-nos com teu Santo Espírito. Pega os seus braços. Batismo no Espírito Santo de Deus. Solte a sua voz. Receba nesta hora a graça de Deus. Receba nesta hora a Vem, Senhor Jesus. derrama sobre nós, Senhor, todos os teus dons. Nós necessitamos, Senhor. Batiza, Senhor. Batiza com fogo, Senhor. Um fogo abrasador, capaz de mover o coração de cada filho. E se você precisa, levante as suas mãos lá no alto, o mais alto que você puder. Chegou a hora, meu irmão, a hora de experimentarmos a misericórdia de Deus. Um Deus que se está cada vez mais presente. Enche, Senhor Jesus, enche cada um deles, nesse mesmo palco que pregou Padre Léo, nesse mesmo palco que pregou Monsenhor Jonas. Batiza, eles querem experimentar, Senhor, eles precisam de Ti, Senhor, e desça sobre vós a graça do batismo. Em nome do Senhor, seja batizado. O batismo que fez pescadores converter 5.000 homens. O batismo que fez Paulo se tornar apóstolo do Senhor. O que eu vejo é uma multidão de discípulos. O que eu vejo é uma multidão de profeta que vai trazer para nós o amor de Deus e sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Dito louvado seja, Senhor. O sangue e a água que jorrastes do seu coração, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio o sangue e a água que jorraste do seu coração, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio Levante o seu lenço lá em cima. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Batiza o teu povo, Senhor. Batiza. Eu confio em vós. Eu confio em vós. A sangue e água e jorraste do seu coração. Seja batizado em nome do Fontes Senhor. de misericórdia Pelos raios da para misericórdia nós. de Deus. Ó sangue e água. Ó sangue e água que jorraste do seu coração, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. 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 Ó sangue e Eu água confio em que vós. jorraste do coração. Eu confio em vós. A vocês, ó sangue E água que jorrastes como fonte de misericórdia. Mais uma vez, ó sangue e água. Ó
Ó sangue que jorrastes do seu coração como fonte. Eu confio em vós, 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 só vocês, eu confio. Eu confio, Senhor. Eu confio em vós. Chacoalha o seu lenço e canta, vai lá. Eu confio em vós. Eu confio, eu confio. Eu confio, Senhor. Eu confio. Ó sangue e água. Ó sangue e água. E jorraste do seu coração como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós, 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 eu confio, Senhor. Eu confio em vós, eu confio em vós. E aplauda a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo.